Olá! A Covid-19 mudou diversos hábitos na nossa sociedade. Alguns caíram em desuso, mas outros permaneceram mesmo após o fim das restrições impostas pela pandemia. Um deles foi o cardápio por QR Code, aquele no qual você acessa os serviços de um estabelecimento de forma online pelo celular. O uso dessa tecnologia é controverso. Alguns consumidores acham mais prático, enquanto outros preferem a forma tradicional com os cardápios impressos. Mas você sabia que desde novembro de 2023 existe uma lei que regulamenta o uso do cardápio por QR Code em Ouro Preto? O Núcleo de Direito do Consumidor da UFOP auxiliou na construção dessa legislação. E o Felipe Comarella Milanês, que coordena o órgão, explicou o que a Lei 1406 define. Acompanhe. Trata-se de uma lei do município de Ouro Preto, ou seja, aplicável apenas à cidade de Ouro Preto, que estabelece um importante direito para os nossos consumidores. Ela impõe que casas noturnas, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, bares, que adotem, padarias, que adotem o QR Code como forma de acesso ao seu cardápio, também sejam obrigados a disponibilizar para os consumidores o cardápio na versão impressa. Então é uma lei que não proíbe o QR Code, permite o uso do QR Code, mas estabelece que mesmo aqueles que usem o QR Code são obrigados a terem disponível para os consumidores o cardápio no formato impresso. É importante destacar também que o Núcleo de Direito do Consumidor da UFOP foi quem auxiliou a construção dessa legislação. Nós elaboramos a parte teórica, a construção do texto, levantamos os fatos que corroboravam que em Ouro Preto o uso do QR Code era bastante presente, mas sem a divulgação do cardápio impresso. Então o Núcleo fez essa função social de auxiliar a comunidade de Ouro Preto e o Núcleo também encaminhou para a Associação Comercial de Ouro Preto, tão logo a lei foi aprovada, uma comunicação solicitando auxílio da Associação Comercial para que fizesse a divulgação entre os estabelecimentos, esperando que todos eles cumpram com a legislação municipal e principalmente passem a respeitar os seus consumidores. De acordo com Felipe, a lei busca assegurar que as pessoas que não têm acesso à tecnologia consigam um atendimento eficiente, mesmo sem o cardápio QR Code. Diversas são as justificativas, a própria vulnerabilidade do consumidor, a dificuldade que ele tem de acessar informações, o direito do consumidor à acessibilidade, pessoas com baixa visão, pessoas que não têm tanto acesso a questões tecnológicas, idosos têm muita dificuldade de acessar os dispositivos de smartphone para ter a informação necessária para tomar a sua decisão. Então, a legislação federal sobre divulgação de preço estabelece que ele também tem que ser ostensivo, tem que ser facilmente acessado pelos consumidores. E quando se usa o QR Code, é possível gerar dificuldades. Aqueles que têm tranquilidade de usar o QR Code não são afetados. Essa lei garante àqueles que eventualmente têm alguma dificuldade ou não queiram fazer uso do QR Code, tenham a opção do cardápio impresso para ter acesso à informação sobre o preço dos produtos. O professor ainda explicou como os consumidores devem agir caso o estabelecimento não cumpra o que está previsto em lei. E os empresários precisam ficar atentos, pois o descumprimento da lei pode gerar diversas penalidades. Os consumidores precisam exercer os seus direitos. Não adianta a gente ter um conjunto de leis que garantem direitos se a gente aceita a violação dos nossos direitos. Parece pequeno, mas cada consumidor que se sentir lesado, fazer a reclamação, a nossa realidade muda. Então o consumidor pode fazer reclamações no PROCON de Ouro Preto e também junto à primeira promotoria da cidade, que é responsável pela defesa dos direitos dos consumidores. Por quê? Porque se um consumidor está sendo lesado, se o estabelecimento deixa de oferecer o cardápio impresso para um consumidor, ele também está fazendo isso para diversos outros consumidores. Torna-se então uma questão coletiva. Por isso o Ministério Público também pode ser acionado. Compete ao Poder Público Municipal, através do PROCON e através dos seus órgãos de fiscalização, acompanharem o cumprimento da lei municipal. É possível aplicar sanções pelo descumprimento da legislação conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, multas. É possível também, havendo a prática de violação a esse direito dos consumidores da nossa cidade, até mesmo o Ministério Público de Defesa do Consumidor ser acionado para propor uma eventual ação civil pública. E como disse o professor, caso o estabelecimento não cumpra essa medida, os consumidores podem procurar o PROCON para registrar a denúncia.
Em Ouro Preto, o órgão fica na rua Diogo de Vasconcelos, número 25A, no Pilar. E no Instagram, Consumidor UFOP, você encontra várias orientações e informações sobre o direito do consumidor. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.